Amém, queridos? Nós estamos retornando aqui, nós estaremos gravando. Estamos com algum problema de estabilidade na internet. Nós estaremos postando isso aí para vocês, amém? Mas quando vocês assistirem esse vídeo, que o Espírito Santo venha estar tocando o coração de vocês, eu convido a você a ministrar essa canção ao Senhor juntamente comigo, amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Declare ao Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Permaneça com seus olhos fechados. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que for, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém? Bendito seja o Senhor, digno de honra, de glória, digno de louvor, digno de adoração, digno de ações de graças. Aleluia, Senhor. Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós nos encontramos na presença do Senhor. É um privilégio muito grande para nós podermos entrar na presença do Senhor para bendizer a Ele, para exaltar a Ele com cânticos de adoração, de ações de graça, porque o Senhor é digno. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor, escrita no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário pelas portas, pelo novo e vivo caminho que o Senhor, Ele nos consagrou, além do véu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós hoje temos essa liberdade, né? Essa ousadia, nós podemos entrar. O Senhor nos franqueou essa entrada na presença dEle. Quando nós lemos no livro de Levítico, o livro no Pentateuco, né? Principalmente o livro de Êxodo e o livro de Levítico, quando o Senhor, Ele estabeleceu ordenanças para o culto, a maneira como ele deveria ser adorado, a maneira como ele deveria ser louvado, a maneira como ele deveria ser servido pelo seu povo Israel. E ele mandou que o povo de Israel construísse no tabernáculo, no deserto, um tabernáculo. Aquele tabernáculo era uma tenda que era armada no meio do acampamento do povo. As tribos ficavam posicionadas ao redor do tabernáculo.
Aquele tabernáculo tinha uma cerca feita de cortinas, e ele tinha uma única entrada, uma única porta. Não havia um outro meio de acesso àquele lugar, a não ser por aquela única porta, que era a primeira porta do tabernáculo. Está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, aquele texto citado que diz assim: Hebreus 10, louvado seja o nome do Senhor. Só um minutinho, queridos. Hebreus 10, a partir do versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então vejam só, o Senhor havia estabelecido todo um sistema através do qual ele poderia ser adorado. Ele não queria ser adorado, ele não queria ser servido como se costumava fazer com os muitos deuses existentes. Cada nação tinha o seu panteão de deuses. Não havia um Deus único para uma nação, mas cada nação tinha a sua relação de deuses a quem servia. E aquelas nações também, elas tinham um Deus principal dentro do panteão de deuses a que elas serviam. E o Senhor estava estabelecendo, se revelando como o Deus único e verdadeiro para o seu povo, e estabelecendo uma maneira correta, uma maneira que fosse agradável a Ele, uma maneira pelo qual o povo deveria estar adorando e servindo a Ele, onde o povo poderia apresentar ao Senhor a sua adoração, as suas ofertas, os seus sacrifícios. E Ele estabeleceu justamente que fosse construído ali no deserto um tabernáculo. E como eu disse, aquele tabernáculo, ele era uma área delimitada por uma cerca. Dentro daquele tabernáculo havia uma tenda. E o interessante é que aquela tenda, ela tinha na sua composição uma cobertura feita com linho fino, um linho puro, fino, bordado com fio de ouro. Sobre aquele linho fino estava estendido também uma cobertura feita com pele de cabra, e por cima daquela pele de cabra estava ali uma cobertura feita com pele de texugo, um animal do deserto, um animal considerado imundo. E ali era aquela tenda. Dentro daquela tenda estava o candelabro de ouro, ou o menorá de ouro, de um lado. Do outro lado estava posta ali a mesa da proposição. E naquela mesa era colocada 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E aqueles pães ficavam ali durante uma semana. No 7º dia, aquele pão era retirado daquela mesa para que fosse colocado um pão novo.
e aquele pão era comido pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Ali também estava o altar do incenso, e depois havia um outro compartimento que era totalmente isolado, e havia uma cortina que isolava aquele compartimento, que é denominado de lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. E naquele lugar estava a arca da aliança com o propiciatório. A arca era um baú de madeira, feito de madeira de acácia, coberto com ouro, todo laminado em ouro, e a tampa daquele baú era justamente o propiciatório, uma tampa feita de ouro, madeira de acácia, forrada de ouro. Sobre aquela tampa estavam os 2 querubins da guarda. Eles olhavam a posição como se estivesse olhando para baixo. Dentro daquela arca estava uma urna de ouro com o maná, uma porção do maná. Maná esse que durante 40 anos o Senhor estava alimentando o povo no deserto. Ali também estava uma cópia, as pedras com as leis que o Senhor, que o Eterno havia dado a Moisés. O interessante, querido, é que antes de entrar naquela tenda, havia um altar, que era o altar do sacrifício, onde os sacrifícios que eram apresentados ao Senhor e que eram imolados ao Senhor, eram colocados naquele altar para que fossem queimados. E antes daquele altar havia uma pia feita de bronze, onde era colocado água para que ali o sumo sacerdote e os sacerdotes pudessem se lavar, se purificar, antes de entrar no lugar santo para ministrar na presença do Senhor. Mas o acesso a esses locais estava vedado por uma cortina, por um véu, e nenhuma pessoa comum poderia entrar, exceto o sumo sacerdote e os sacerdotes que estivessem escalados naquele turno para ministrar na presença do Senhor, os quais também não poderiam entrar antes de oferecer um sacrifício, de fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, o que nós vemos com isso, que não era concedido a qualquer pessoa essa liberdade de poder entrar na presença do Senhor. Só o sumo sacerdote, só os sacerdotes podiam entrar, e o povo ficava do lado de fora. Aquele primeiro véu era o véu que separava as pessoas comuns das pessoas especiais que podiam entrar, porque quando as pessoas entravam naquele lugar, naquele compartimento chamado de pátio do tabernáculo, eles agora se isolavam das demais pessoas. Quando aquele sumo sacerdote entrava no tabernáculo, ele também se isolava dos demais que estavam no pátio do tabernáculo. Mas hoje nós alcançamos essa graça através de Jesus Cristo, de podermos ter esse acesso à presença do Senhor. Esse acesso nós não temos por nenhum mérito que nós tenhamos conquistado de nós mesmos. Não é pelo que nós sabemos fazer, não é pelo que nós podemos fazer, não é pelo que nós podemos oferecer ou temos para oferecer, mas sim por aquilo que o Senhor, Ele fez por nós, por aquilo que Ele ofereceu por nós, porque ali na cruz do Calvário, Jesus, Ele se ofereceu como um único sacrifício que poderia derrubar a barreira de separação que havia entre nós e o Eterno. A palavra do Senhor diz assim: bem conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, sendo rico, se fez pobre para que na sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse que o Senhor, Ele nos aconselha que nós venhamos a adquirir dele colírio para ungir os nossos olhos para que nós possamos ver. Para que nós possamos adquirir do Senhor ouro refinado para que nós possamos nos enriquecer.
e que nós venhamos a lavar nossas vestes com o sangue de Jesus, para que não estejamos andando nus e não estejam sendo expostas as nossas vergonhas. Isso aí não fala de uma nudez física, mas fala de uma nudez espiritual. Fala de nós estarmos lavados com as nossas vestes espirituais branqueadas no sangue do Cordeiro, para que nossos pecados não estivessem sendo agora expostos e nós viéssemos a ser condenados por Ele. Por isso a palavra do Senhor diz que a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que nele nós fôssemos enriquecidos com essa presença do Eterno em nossas vidas através do seu Santo Espírito, enriquecidos com essa liberdade agora, com essa ousadia de podermos chegar na presença dEle para adorar a Ele, para servir a Ele. E a palavra do Senhor diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria, não deve ser um pesar, não deve ser uma coisa que nos traga tristeza, constrangimento, servir ao Senhor. Na verdade, esse servir ao Senhor deve ser uma coisa voluntária. O Senhor, Ele não aceita nada que seja dado a Ele que não seja de forma involuntária. Quando nós fazemos alguma coisa porque nos é imposto por alguém a obrigação de fazer e nós o fazemos, nós não o fazemos para o Senhor, nós o fazemos para nós mesmos, para agradar a nós, ou fazemos para agradar alguém, mas deve ser agora algo espontâneo nas nossas vidas, servir ao Senhor, agradar a Ele, nos tornarmos verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade, nos tornarmos pessoas dedicadas, pessoas que dedicam a própria vida para servir ao Senhor, para agradar a Ele, para fazer a vontade dEle. Uma certa vez perguntaram a Jesus se Ele não estava com fome, e Jesus disse: uma comida melhor eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então veja só, o próprio Jesus, o Filho do Deus eterno, aquele que veio e tinha plena consciência da sua missão, ele sabia tudo aquilo que ele iria passar, todas as coisas que ele teria que enfrentar, e ele próprio deu testemunho disso quando ele disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu dou a minha própria vida. Então veja só, ninguém tinha poder para tirar dele a vida dele, mas ele estava dando, ele estava doando, ele estava entregando a vida dele. E qual o propósito pelo qual Jesus estava entregando a vida dele? Para que nós agora pudéssemos ter o direito de desfrutar dessa vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. Então veja só, o crente em Cristo Jesus, ele não se satisfaz com outras coisas. Ele pode até ter momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de distração, mas a coisa principal que preenche a vida de um crente é poder servir ao Senhor, é poder estar na presença dEle, é poder andar na presença dEle. Por isso o escritor aos Hebreus, ele disse: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Então vejam só, queridos, se o Senhor nos dá agora esse direito, essa ousadia, se Ele conquistou, e nós podemos desfrutar desse direito pela conquista do Senhor, nós não devemos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor, Ele nos dá. A palavra do Senhor diz que um dia nós iremos passar pelo tribunal de Cristo, e quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, ali não será julgada a nossa salvação, ali não estará sendo julgado o nosso direito de vida eterna com o Senhor, mas ali estará sendo julgado o nosso direito a uma recompensa que o Senhor nos dará, e o Senhor só compartilhará essa recompensa
com aqueles que verdadeiramente, de coração sincero, com um coração puro, com um coração dedicado, com um coração voluntário, se dedicam a servir a Ele, se prestam a servir a Ele, se entregam a servir a Ele e servir a Ele com alegria. Quando nós fazemos qualquer coisa para a nossa própria glória ou para a nossa vanglória, nós perdemos o direito de obtermos o galardão, que é o que o Senhor irá compartilhar conosco. Ele disse: o meu galardão está comigo. Veja só, ele não disse que o meu e o seu galardão, ele disse que o galardão dele está com ele, para dar a cada um, segundo as obras que cada um houver realizado para Ele. Então, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos aproveitar essa liberdade, esse direito que nós temos hoje, essa liberdade. Imagina que naquele tempo alguém se deslocava das suas vilas, das suas cidades distantes, para ir até o lugar onde estava o centro da adoração ao Senhor, levando consigo as suas ofertas, as suas primícias, os seus dízimos, para entregar ao sacerdote. E muitas pessoas viajavam dias para chegar àquele lugar. Empreendiam esforços onde expunham as suas próprias vidas para poder desfrutar do privilégio de chegar a um lugar aonde eles não tinham o direito de acessar. Alguém teria que entrar por eles, alguém teria que entrar representando eles, alguém teria que entrar levando a oferta, levando o sacrifício que eles estavam dedicando. Veja só quão grandes coisas o Senhor Ele fez por nós. Hoje nós temos essa liberdade de poder entrar na presença do Senhor, de poder apresentar a Ele as nossas ofertas, os nossos sacrifícios de adoração, nosso sacrifício de louvor, de podermos primiciar com as nossas vidas, com o nosso tempo, primiciar o nosso tempo. Quantos crentes têm esquecido de primiciar o seu tempo? São 24 horas que nós temos todos os dias e muitas vezes não dedicamos nenhum do tempo dessas 24 horas para o Senhor. Quantos de nós temos a oportunidade de sermos dizimistas na obra do Senhor, para que nós possamos cooperar com a obra do Senhor, para que nós possamos sustentar a obra do Senhor? E quantas pessoas são tomadas pela avareza? Quantas pessoas deixam de participar dessa coisa tão gloriosa que é ser um contribuinte, um participante, um cooperador na obra do Senhor com as suas finanças, com as suas ofertas? Quantas pessoas se privam desse direito que também nos foi dado, porque nós temos hoje liberdade para entrar na presença do Senhor. Hoje nós não precisamos de alguém que vá no nosso lugar para orar por nós. Nós não precisamos de alguém que vá no nosso lugar para entregar as nossas ofertas, nossas primícias, os nossos dízimos. Nós não precisamos de alguém que vá e que faça o jejum, que faça a consagração por nós, porque hoje nós temos o direito, nós temos a oportunidade de poder fazer isso pessoalmente na casa do Senhor, na presença dEle, porque Ele nos conquistou esse direito. Então, querido, não despreze esta bênção que o Senhor Ele nos concede, porque para que nós hoje pudéssemos desfrutar desse direito, para que hoje nós pudéssemos ter essa ousadia, essa liberdade, ainda que não tenha nos custado coisa nenhuma, nós não tivemos que pagar, né? Nós não tivemos que comprar uma indulgência para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor, mas Ele nos dá esse direito,
porque Ele pagou um preço muito alto, o preço do resgate das nossas vidas, nos tirando da condição de pecadores e nos colocando, nos tirando da condição de escravos e nos colocando na condição de pessoas livres, com liberdade para servir ao Senhor. E a Bíblia diz que nós não devemos aproveitar dessa liberdade para nos colocarmos outra vez debaixo de um jugo de pecado, de um jugo de desobediência ao Senhor. Por isso nós precisamos atentar muito bem para essa tão grande salvação, que depois de ter sido anunciada pelos profetas, a nós nos foi oferecida através do sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele realizou com a sua própria vida. A Bíblia diz que ali na cruz do Calvário, o eterno Deus estava através de Jesus Cristo reconciliando, dando ao mundo a oportunidade de ser reconciliado com Ele próprio. E o mais interessante de tudo isso é que depois de Jesus ter feito o sacrifício, depois dele ter se oferecido como oferta, como propiciação pelos nossos pecados ali no altar da cruz, ele agora transferiu para a igreja, transferiu para nós esse privilégio de sermos esse mediador, não entre Deus e o homem, mas entre Deus e Cristo, através da pregação do Evangelho. E nós, como igreja, precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar para as pessoas essas boas novas, dizer para as pessoas que elas não estão tão perdidas assim, porque agora existe um novo caminho que está traçado para elas, uma porta que foi aberta para elas, através da qual elas agora podem chegar à presença do Senhor, buscar a presença dEle, ser por Ele abençoadas, e isso através da pregação do Evangelho. E é necessário que a igreja pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma coisa que é algo que demonstra a nova natureza do crente. A palavra do Senhor fala sobre o novo nascimento. O novo nascimento é justamente esse, é o homem do pecado morrer. A nossa natureza carnal, com todo o egoísmo, com toda a maldade, morrer. E nós nascermos de uma nova natureza, renascermos para Deus, com uma nova natureza, que é a própria natureza do eterno em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é amor, e que nele não há trevas nenhuma. Então, pregar o Evangelho é uma coisa que deve ser feita por todos aqueles que nasceram de novo. Toda pessoa que nasceu de novo e que agora desfruta da própria natureza do Senhor, da natureza do eterno em si, é uma pessoa que é apaixonada por almas, uma pessoa que se preocupa com a pregação do Evangelho, com a conquista de vidas. É uma pessoa que, quando olha um perdido, olha uma pessoa desgarrada, desviada da presença do Senhor, sente por ela compaixão, sente por ela amor e deseja trazê-la para a presença do Senhor. E isso pode ser feito por mim, pode ser feito por você, através da pregação do Evangelho. Então aproveite, desfrute dessa liberdade que você hoje tem de poder entrar na presença do Senhor, de poder chegar diante dEle, de poder adorar a Ele, de poder servir a Ele, mas também esse direito que você tem de se tornar um cooperador do Senhor através da pregação da sua palavra, do seu Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas de salvação para o perdido, como um dia estávamos perdidos e fomos alcançados pela pregação do Evangelho, podemos nos tornar esse instrumento do Senhor para a salvação de outras pessoas. Que o Eterno continue nos abençoando, que Ele continue nos guardando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos ajudando para que nós possamos negar a nós mesmos
e negando a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Jesus uma certa vez disse assim: aquele que quiser me servir, deve me seguir. Porque nós muitas vezes não temos bom êxito em servir ao Senhor, porque não nos dispomos a nos tornar um seguidor dele. Jesus disse: se você quer me servir, você deve me seguir. Aí ele disse assim: se você quer me seguir, você deve negar a si mesmo. Ninguém pode servir ao Senhor, fazer a vontade dele, vivendo em função de fazer a sua própria vontade. Aí ele disse assim: olha, se alguém me servir, aquele que estiver me servindo, é esse a quem o Pai irá honrar. Às vezes nós queremos receber recompensas do Senhor, nós queremos que o Senhor nos abençoe, queremos que Ele faça muitas coisas pelas nossas vidas. Às vezes nós até pensamos em fazer barganha com o Senhor, em oferecer a Ele alguma coisa primeiro para podermos ser recompensados. Não é assim que a coisa funciona. A Bíblia diz: quem primeiro deu a Ele, para que dele possa ser recompensado, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então vejam só, queridos, se você servir ao Senhor, se você fizer a vontade do Senhor, se você tiver como o foco principal da sua vida, o principal alvo da sua vida, servir ao Senhor, certamente o Senhor irá te honrar nessa vida aqui. E por fim, Ele te honrará com o direito de estar com Ele na eternidade, porque isso é a promessa que Ele nos faz. Essa é a promessa que Ele nos faz. Esse é o direito que Ele nos dá, porque foi conquistado na cruz através da morte de Cristo Jesus, o seu Filho, onde ali Ele se tornou o nosso Salvador. Amém? Que o Senhor continue sendo misericordioso para conosco e nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento orar. Eu quero te dar graça, Senhor, porque mesmo diante de todas essas dificuldades que nós temos enfrentado, de todos esses levantes, Senhor, que têm se abatido contra nós, todas essas barreiras que têm se levantado diante de nós para impedir a nossa caminhada, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, e nós te rendemos graça por isso, em o nome de Jesus e para a glória do teu nome. Continua conosco, continua abençoando o teu povo. Senhor, visita essa pessoa que neste momento está, Senhor, diante da tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, e irá, Senhor, ouvir esta mensagem, que o Senhor possa impactar essa vida, trazer um renovo no entendimento, no nosso entendimento, no entendimento dessa pessoa, para que através da renovação da mente, a nossa vida seja plenamente transformada pelo teu poder. Senhor, que essa pessoa, que essa família seja pelo Senhor grandemente abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que nesse momento se encontra enfermo. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa agora colocar a mão, Senhor, sobre a sua própria cabeça, colocar a mão no local da enfermidade, e no nome de Jesus eu declaro a cura para essa pessoa. Eu ordeno que caia por terra essa enfermidade em nome de Jesus, e que pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, ela seja curada. Senhor, eu oro por essa família, Senhor, que se encontra passando por uma tribulação, vivenciando um conflito. Eu oro por esse casamento que está em conflito. Eu oro, Senhor, para que esta ameaça de divórcio, de separação, caia por terra em nome de Jesus, para que esse espírito maligno que tem perturbado esta família, ele bata em retirada em nome de Jesus, e que assim o nome do Senhor seja glorificado em o nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. E graças ao Senhor. Que o Eterno seja gracioso para conosco e nos abençoe. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos conceda paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Eterno, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, e que todos digam amém e aleluia.